Diogo Bernardes. Apóstolo, por mais que eu tente imaginar a grandeza de Jesus, eu não consigo. Mas o Senhor, sabes o quanto é grande. E existem mais mistérios que o Senhor nos fala, certo? Claramente. Jesus é assim. Jesus, o homem, diminuiu-se, se humilhou. Pois Paulo descreve bem isso. Mesmo sendo achado na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. E se fez homem e habitou entre os homens. Mas esse que esteve aqui como homem, cheio de fraquezas humanas, é o que criou os céus e a terra. É o Deus Todo-Poderoso. Então essa grandeza de Deus é incomensurável. Quando a Bíblia, Paulo fala que até que nós todos cheguemos à estatura completa de Cristo, está falando Cristo homem, que cresceu até uma estatura. Não Deus. Deus é insondável, é incomensurável. A palavra incomensurável significa que não se pode medir. Ninguém consegue medir Deus, nem esquadrinhar Deus, nem instruir Deus. Paulo vem e diz assim: até a fraqueza dele é mais forte que a força dos homens. Até a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem, é mais sábio com quem, não sei, 100%. Ouviu? É incrível. O ser humano não pode chegar lá, nem mesmo os anjos, que são mais fortes do que os humanos, conseguem chegar de poder esquadrinhar, entender Deus na sua plenitude. Por isso Paulo fala, a profundidade das riquezas, está a falar da sabedoria dele, seu conhecimento. São insondáveis seus caminhos, são inescrutáveis teus juízos. Ouviu? É impossível esquadrinhar Jesus, Deus. Jesus, homem, sim. Cheio de fraquezas, um pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de honra e glória o coroaste, ó Deus. Esse é Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, mas que foi exaltado sobre todos os céus. Quando ele saiu da terra, aleluia, e voltou na casa do papai. Mas agora sejam todos curados. Recebam cura no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Já era. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus. Quão bom é te adorar. Quão bom é te buscar, Senhor Jesus Cristo. Quão bom é te servir, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Epístola do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Aos Efésios, no seu capítulo número, glória a Deus, capítulo número, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu falei 5, né? Falei capítulo número 5. Se é mesmo 5. 5, versículo 18. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. Assim está escrito. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É óbvio que esse Espírito estava se referindo ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Vocês sabem o que é isso, contenda? Sim, brigas e tudo que não preste, e coisas semelhantes. Assim, glória a Deus. Mas enchei-vos do Espírito. E ele mostra como se encher
aleluia, do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, não cânticos carnais, não hinos mundanos, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. No versículo 16 ele diz, no versículo 16 ele diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, estúpidos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Maravilha de Deus. Olha, meus amados e minhas amadas em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, na sua sapiência, na sua sabedoria divina que Deus lhe havia concedido, ele escreve essa epístola para a igreja que estava lá em Éfeso, a igreja que ele próprio havia fundado, sim, obra das suas mãos, obviamente com, glória a Deus, com o Senhor, comando, usando ele como simples servo, e como ele fala também, como sábio arquiteto, glória a Deus, e também com a cooperação de outros servos que serviam a Deus e que andavam com ele, como Barnabé, Apolo e outros servos, enfim, como Silas também, nesse caso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele adverte, aconselha, exorta a igreja de Efésios a serem prudentes, a serem, glória a Deus, pessoas sensatas e não insensatas. Pois ele diz no versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E só entende a vontade do Senhor aquele que é sensato, aquele que é prudente. Tá bem? E a única forma de se ser prudente para entender a vontade do Senhor é andando no temor do Senhor. Porque está escrito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Amém? E Paulo, ao exortar os irmãos lá de Efésios, da igreja que lá estava, glória a Deus, as igrejas antigamente eram chamadas pelos nomes das localidades onde elas se encontravam. Sim, glória a Jesus Cristo. A igreja está em Efésios, a igreja que está no céu é assim, porque a igreja é única, não havia essa coisa de denominações, excetuando as setas existentes lá em Israel, como a dos fariseus, a dos saduceus e outros, enfim. Mas aquilo já é uma outra coisa. Mas falando da igreja de Cristo, era assim. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo fala para eles, para que eles fossem sensatos, prudentes, sábios e não estúpidos. Sim. E eles procurassem se encher com o Espírito Santo, sim, de Deus, e não com o vinho em que há contenda. O vinho que provoca contenda, que faz que quando o homem bebe o vinho, se alegra e depois, ou por além de se alegrar, acaba excedendo, acaba provocando contenda. Tá bem? Por isso Salomão fala que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. E todos aqueles que nele errarem nunca serão sábios, nunca alcançarão a verdadeira sabedoria. E Paulo está a dizer para não se encher do vinho em que há contenda, mas sim do Senhor, ou do seu santo, do seu Espírito. Glória a Deus nas alturas. E agora, e Paulo também mostra que temos que estar atentos, remindo o tempo, tá bem? Remindo o tempo,
aproveitando não só o tempo, mas também racionalizando o tempo, porque afinal de contas o tempo está a passar, enquanto os dias, vamos assim falar, os milésimos, os segundos, os minutos, as horas, vão se passando, os dias também vão se passando, as semanas vão se passando, os meses, os anos, as décadas, os séculos, e assim vai se passando tudo, se não mesmo milênios, prontos, mas vamos falar em séculos, e consequentemente o tempo está a passar, por isso tudo tem a ver com o tempo, e nós temos que remir o tempo. Paulo mostra, tem que se remir o tempo, porquanto os próprios dias são maus, porque se a pessoa não racionalizar o tempo, não aproveitar o tempo da melhor forma possível, o que é que vai acontecer? Pode ser surpreendido, assim, pode ser surpreendido de forma direita ou indiretamente, porque os dias são maus, e assim o homem que ficar distraído, que não se der por avisado, o homem que estiver distraído, quando falo homem, como também mulher, que não souber racionalizar o tempo e disser que deixa gozar da vida, deixa fazer o que a minha vida ou a vida me oferece, e vai fazendo, vai brincando, quando mais assustar, acaba sendo surpreendido, acaba sendo ceifado, porque os dias são maus, não se sabe o que vem amanhã. Mas se o homem for prudente, se a pessoa for sábia e souber racionalizar o tempo, remir o tempo, glória a Deus, investir no tempo, e o tempo no Senhor Deus vivo, buscando o Senhor, se enchendo, glória a Deus, não do vinho, mas do Senhor, do seu Santo Espírito, estará a fazer a melhor coisa que se possa fazer. Sim, e assim não será apanhado de improviso, não será apanhado de surpresa. Quando chegar o dia mau, ele estará pronto, estará preparado. Quando vier o dia mau, quer de modo geral, como de modo individual, ele estará pronto. Mas se o homem brincar com o tempo e do tempo, e sendo o tempo um recurso não renovável, porque os anos que se passaram nunca mais voltarão, não. E há indivíduos ainda mais insensatos que dizem que não, o tempo não existe. Nós apenas é que criamos isso como forma só de controlar o ciclo e a própria vida em si. Senão o tempo não existe, que é a estupidez do homem. Se o tempo não existisse, então esse tal de ciclo de vida também não existiria. Não existiria a questão de que da velhice, todo mundo nasceria e prontos. E assim continuaria todo mundo como criança, ou todo mundo continuaria ou nasceria, e depois de ficar grande não haveria mais envelhecimento. Por que os homens envelhecem? Porque ao nascer, nascem como bebês, depois vão crescendo até atingir a idade adulta, e no final envelhecem e por fim morrem. Por quê? Porque é o ciclo da vida, e o ciclo da vida está dentro daquilo que é o tempo, tá bem? Dentro daquilo que é o tempo. Só Deus é que está acima disso. Por isso que Deus é eterno. Por isso que, sendo Ele eterno, Ele não morre, não passa. Se o tempo não existisse, então não passaria. Os homens não passariam, os homens permaneceriam. E não só permaneceriam, mas também, glória a Deus, não envelheceriam. E não só não envelheceriam, mas também, glória a Deus, nas alturas, aleluia, não existiriam as mudanças das estações como tem acontecido. Não aconteceria. Estaria tudo estagnado. Então, por que mudar se não existe tempo? O tempo seria o mesmo, seria o mesmo de manhã à tarde, ou se calhar só alguma mudançazinha de manhã à tarde, mas não mudaria nada. Se é frio, é frio, se é calor, é calor, se é mistura de frio e calor, ao mesmo tempo, não mudaria nada. Mas por que muda-se? Se muda é porque
O tempo existe. Tá vendo? E o próprio tempo passa. O professor disse que o tempo que se passou, né? O mês passado já não se vai repetir. Pode se repetir o nome. Vamos ter um outro mês de julho, um outro mês de agosto do próximo ano, mas não é o mesmo. As coisas que estão acontecendo nesse mês de agosto, as que aconteceram no mês passado, não se vão repetir nos próximos meses, ou nos meses, quer de agosto como de julho, e assim como nos outros meses do próximo ano. Pode acontecer algumas coisas semelhantes, mas todas elas, como tal, né? No mesmo local, mesmo horário, enfim, isso tudo, isso não acontece. É impossível. Sim, de modo natural isso não acontece. Tá bem? Por quê? Porque o tempo passou. Passou. Então, se o homem, nesse tempo que ele tem de vida, que Deus lhe dá sobre a face da terra, não souber aproveitar, não souber investir nesse tempo, e esse investir que eu falo não é na perspectiva humana, nesse caso, de coisas dessa vida. Não estou a dizer que nas coisas dessa vida você não deve trabalhar para ter aquilo que você deve ter dentro daquilo que são os marcos da palavra de Deus, da justiça de Deus. Não é isso, mas estou a falar aquele investir que você já pode entender, que os homens empregam todas as suas forças só para alcançar aquilo que eles desejam, a todo custo. E quando notarem que está difícil, ou ficam frustrados e acabam suicidando-se, ou vão fazer um pacto para se dizimar, seus entes queridos, assim se apoderarem daquilo que eles desejam, receberem aquilo que eles pensam que é riqueza, mas que é a própria morte. Sim. Então essas três pessoas que fazem isso, elas ficam completamente obcecadas pelas coisas dessa vida, pelas coisas desse mundo. E por causa disso, elas ficam apegadas a isso. Ficam com os sentimentos, corações voltados somente para as coisas dessa vida. E assim vão trabalhando, seus corações ficam apegados. Enfim, se esquecem que existe algo mais importante do que isso. Se esquecem que, para além da vida terrena, existe uma vida, glória a Deus, espiritual, uma vida além dessa vida terrena, e que o homem deve trabalhar para poder alcançar essa vida. Assim. E os homens se esquecerem disso, não vão querer, não fazem investimentos no que diz respeito às suas vidas espirituais. Fazem investimento no que diz respeito só à vida material. Fazem de tudo. Fazem grandes investimentos, como disse ontem, quando eu ensinei, que eu preguei acerca daquela parábola que Jesus propôs à multidão, e aquele senhor que lhe havia pedido para o senhor repartir, ordenar ao seu irmão para que repartisse a riqueza, a herança com ele. A parábola que o senhor propôs de um homem rico que tinha a sua herdade, sua fazenda, e a fazenda produziu com abundância, e ele se alegrava dizendo: eu tenho tudo, tenho abundância, e ministrava para si mesmo, dizendo: minha alma, quieta-te, minha alma, alegra-te, descansa, come e folga, porque tens em depósito muitos bens para muitos anos. Só que uma voz soa dizendo: louco, o que tens preparado para quem será? Porque hoje mesmo a tua alma será pedida. E foi morto, e deixou tudo que ele havia preparado. E para que aproveitou? Porque não levou nada assim lá na sepultura onde ele foi. Não levou nada. Deixou tudo. Nem sequer um grão ou coisa semelhante ele levou. Tá vendo? Mas pastor, mesmo que se ele buscasse a Deus, também ia deixar o físico, mas ele ia ganhar muito mais do que o físico. Ia ganhar o espiritual,
que é melhor do que o físico, do que as coisas físicas desta vida. Amém? Ele ia ganhar as coisas espirituais. Aqui, as coisas que os olhos não podem ver, que o coração não pode, ou que não pode sentir, porque não subiu ao coração. Aleluia. Que o ouvido não pode ouvir. Mas uma coisa e é incrível, é que Deus tem revelado essas coisas por intermédio do seu Santo Espírito. Aleluia. A quais? A todos? Não. A todos aqueles que o amam. A todos aqueles que se dedicam a buscar a sua paz. A todos aqueles que fazem isso que Paulo disse. Que se enche não do vinho em que há contenda, mas que se enche do seu Espírito. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Agora vamos perceber o que é isso? Vinho em que há contenda. Literalmente, vinho é aquilo que nós já sabemos. É uma bebida. Sim, que é feita, glória a Deus, tomando como principal, como principal produto, e não só, claro, o fruto da vida. Sim, glória a Deus nas alturas, da videira, que dá uva, e da uva, glória a Deus, faz-se, processa-se a fabricação do vinho, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, com fermentação, com os produtos, aquilo que você já sabe. Embora existe outro vinho, que até não era um vinho que levava fermento, não é? Era um vinho simplesmente que se fermentava por si mesmo, era só posto em certos recipientes, fechava lá, e aquilo fermentava-se, e ainda assim bebedava as pessoas. Era o chamado mosto, sim, mas tudo feito também de uvas, porque a própria uva em si contém uma certa, como é que eu chamaria? Ela própria contém uma certa, não sei se chamaria substância, que ela mais, há um outro nome próprio, que se você consumir, principalmente para quem não tem assim uma mente para bebidas fortes, se você consumir, você sente o próprio suco dele mesmo só, você sente que ele tem alguma substância, parece, é uma substância forte, que faz com que a pessoa tende a sentir-se um pouco assim, parece alguém que está, ou que bebeu alguma bebida forte, coisa do gênero. Nem todos é que sentem isso logo a princípio, mas se pegar uvas, quaisquer que sejam, principalmente aquelas uvas ou vermelhas, principalmente vermelhas, ou não sei se é vermelhas ou que é mais, vou falar sobre vermelhas, e fazer o suco e fechar no recipiente. Você não vai fazer isso, só estou a dar um exemplo, para não dizer, não, vou experimentar, você vai ficar bêbado ou bêbado, e eu não serei culpado. Sim, aquilo fecha-se num recipiente durante alguns dias, 2, 3 dias, ou até mais. Você vai ver que aquilo vai fermentar, mesmo sem colocar fermento. Aquilo que vai ficar agitado. Quando você abrir aquilo, bebe agora aquilo, você vai ver. Se vê mente fraca, já está. Quando assustar, vai só ver as vistas a girarem. Vai ver as vistas a girar, começar a ver navios. Assim, vai começar a ver balões a voar, vai começar a falar, estou a ver balões, estou a ver sei que e tal. Começar já a falar coisas que não tem nada a ver, não é? Sim, glória a Deus. E os israelitas faziam também muito mosto. Eles preparavam recipientes próprios e assim bebiam. E o vinho que era mesmo também fabricado, então, que era fermentado, que era não sei o que tal. E pronto. E outras bebidas fortes também que eram fabricadas. Glória a Deus nas alturas. E Paulo está a dizer, de forma literal, vamos assim dizer, porque naquela altura eles bebiam também vinho mesmo literal, bebiam, mas não vale a pena dizer, então nós também podemos beber hoje. Não tem nada a ver. Os contextos também são completamente diferentes. Sim, glória a Deus nas alturas. Não pode ir naquilo que não, mas na católica bebem. E quem é a católica? Quem são os católicos? Sim, tudo aquilo que não edifica, então não adianta se apegar àquilo.
Tudo que não edifica nem deve fazer parte. Assim, se o vinho edificasse, tudo bem, mas o vinho edifica. Se o próprio Paulo está dizendo que o vinho, quem bebe o vinho sempre vai entrar em contendas, porque o vinho faz acontecer, faz com que haja contendas. Tá bem? E não só os homens tornam-se escarnecedores. Por isso lá na igreja de Efésios, as pessoas bebiam vinho, e quando bebiam vinho, comiam na Santa Ceia. Cada um levava a sua comida e humilhavam aqueles que não tinham nada. Uns levavam garrafões de vinho, cheios de vinho, seus odres cheios de vinho, punham e se embriagavam, comiam, bebiam, e depois Deus começou a puni-los. Começaram a ficar doentes e começaram a morrer. E Paulo disse: por que há entre vós muitos que dormem? Esse dormir que ele disse é a morte, usou a linguagem espiritual. Assim, por que há muitos entre vós que dormem? Por causa dessas vossas brincadeiras. Tá bem? Em profanar a Santa Ceia do Senhor. Então, vinho literalmente é aquilo que nós sabemos. Bebida, e bebida forte, não qualquer bebida. Sim. E espiritualmente falando, vinho, glória a Deus, tem a ver com tudo que é mal, tudo que não edifica, tudo que não edifica, até aquilo que aparentemente ser bom, mas desde que não edifique, isso também não presta para nada. É vinho também. É vinho. E aquilo que você vai bebendo, aquilo que você vai bebendo, mas o que é isso beber? Literalmente você bebe vinho. Se estou a falar no caso daqueles que bebem vinho, mas aqui creio que não há ninguém que bebe vinho e ninguém deve beber vinho. Estou a falar no contexto de que Paulo estava a falar. Vocês que bebem, então não vale a pena se encherem do vinho, ou parem mesmo de fazer isso, porque o vinho faz com que haja contenda, mas enchem-se do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus nas alturas. Então dizer que aqueles que se embriagam, que bebem vinho, eles estão a se encher, vão ficar cheios daquilo, vão ficar bêbados daquilo. Como dizia alguém, bêbados. Um senhor chamado Orlando. Vão ficar bêbados daquilo. Vão ficar bêbados e vão manifestar ignominia, vão manifestar escárnio, vão manifestar, sim, aquilo que faz com que o vinho, a catemba, vão manifestar aquilo. E em nada será edificante, em nada. Porque o casal, o marido chega em casa todo catembado e logo começa a fazer confusão, começa a brigar a mínima coisa, não, você começa a ofender, começa a bater, A mulher chega catembada em casa, não faz jantar, não faz nada, Ou então fica aí a chapar, que é os meninos em casa, a dar muita surra, a brigar com o marido. O que é que vai acontecer depois? Edificação no lar? Não. Destruição do lar, destruição da família, destruição dos filhos e, como já eu disse, da própria família. Tá vendo? Então, o que adiantou beber vinho ou bebida forte? Mostre como qualquer bebida que seja forte. O que adiantou? É nada. Ou seja, não adiantou em nada no que é positivo, mas no negativo adiantou. Porque trouxe ou acabará trazendo ruína, destruição. Acabará trazendo, provocando destruição, roubo e morte. Está vendo? Glória a Deus nas alturas. Mas também podemos entender vinho como tudo que é imundo, que o homem vai consumindo, aquilo que você vai ouvindo, aquilo que você vai, que você vai ouvindo, que você vai vendo, ouvindo e vendo. Esses são os sentidos que mais atraem as coisas para o coração do homem. A visão e a audição. Visão e audição são os sentidos que mais atraem as coisas, quer boas como as negativas. Para quê? Para o coração do homem. Esse Paulo está a dizer que quem se enche do vinho haverá contenda, mas quem se enche do Espírito, é claro que não haverá contenda.
Então, quem se enche de vinho, quer o vinho literal, quer o vinho espiritual, que são as coisas desta vida, as coisas mundanas, né? Quer até coisas lícitas, como as coisas ilícitas. As lícitas, você se ocupa demais, vai provocar aflição na sua alma. Você se ocupa das coisas lícitas ou legais dessa vida, que é suas. Aquilo vai provocar a aflição na sua alma, vazio na sua alma. Não estou dizendo que você não vai fazer o que é seu, entenda isso. Você vai trabalhar, vai fazer, mas estou a dizer que ele se ocupar, que você até já não tem tempo para buscar Deus, ou tem muito pouco tempo para buscar Deus. Chega em casa e só já se deitar na cama, Deus abençoa. Amém, Deus abençoa lá na cama. Está dormindo. O que vai acontecer? Um vazio, porque você se ocupou mais das coisas dessa vida, está se ocupando mais daquilo, e não tem muito pouco tempo, aleluia, de buscar Deus para se encher do seu Espírito Santo. Assim, e você se ocupa, como também se ocupando das coisas dos outros, você vai ficar desesperado. Sim, porque ocupar-se das coisas dos outros provoca desespero. Ocupar-se das coisas de si mesmo, se esquecendo das coisas de Deus, provoca frustração, provoca vazio. Sim, na alma, na vida do homem. E se é na alma, vai ter manifestação no físico. Mas ocupar-se das coisas de Deus, ocupar-se de Jesus, aleluia, provoca júbilo, provoca fortaleza, provoca renovação, provoca, glória a Deus, o enchimento do Espírito da vida do homem e da mulher, aleluia, que assim proceder, amém? Se você me estiver a ouvir, responda escrevendo amém, glória a Deus. Pode ser que eu estou aqui a gritar sozinho, mas creio que não, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Jesus Cristo. Amém. Está aí a Mamatânia Caetano. Está aí também a obreira Helena Pacheco. Glória a Deus nas alturas. Ainda que sejam só 2 ou 3 a meu ouvir. Está aí a irmã Helena Leles. Sim, creio que há mais alguns a mais que estão atentos a me ouvir, que não se deixaram levar, que não se deixaram vencer do sono. Oh, aleluia. Aí Paulo fala: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Sim, porque o tempo, aleluia, os dias são maus e o tempo está no final, está no fim, porque também o próprio tempo já está cumprido. Quando você ouve dizer que o tempo está cumprido, o tempo está a caminhar, está a terminar. Sim, o tempo está a terminar. Há toda uma necessidade de nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Não de nos enchermos com os problemas dessa vida, não de se encher com a fofoca, não de se encher com as novelas. Você gosta de assistir novela? Saiba que você está a se encher da imundície. Seu coração vai ficar cheio de coisas podres, de imundície. Ah não, mas lá vê-se coisas boas. Quem garante a você que aquilo que você anda vendo nas novelas são coisas boas? Engano do diabo. Se nem os tais atores ou atrizes que fazem tais novelas vivem aquilo na vida real, tudo falsidade, tudo manipulação, aquilo não passa de ficção. Põe aí para fazerem parecer que está aqui, que as tais atrizes, tais atores vivem aquilo na vida real. Mas vai lá saber da vida real de cada um deles. São infelizes, não conseguem se casar. Se um deles se casa, se separam. Casa, se separa, uns, vida completamente amarrada. É só se prostituir. Prostituir-se com esse, larga-se, vai-se com aquele, larga-se, enfim. Mas lá nas novelas da paz são felizes. Parece que é amor, mas não é amor. Parece que é paixão, mas não é paixão. Tudo drabice para enganar as mentes tolas de pessoas insensatas que pensam que aquilo é verídico, que aquilo é sério.
E você fica lá a se encher, a focalizar com as vistas bem acesas. Pode até estar na reunião, mas só liga, ok, entra no Zoom, ou está lá, telefone, no sofá, ou por cima da banca, ou da mesa, não sei, mas você está lá, mas aqui, a olhar no que é da TV, a ver novela, a fulana, o fulano, e os outros estão a orar, você está aí só a olhar, a focalizar com as vistas tipo lanterna, a olhar para quê? Para a TV. E por vezes até o pastor está a chamar, você está distraída, e nem está a ouvir por vezes. E por vezes até vai ouvir, mas porque você não quer passar aquela parte, não, essa parte é muito boa, não posso passar, porque o fulano vai beijar a fulana vai se beijar com o fulano, não sei o que, naquela expectativa diabólica, satânica, mundana. E você está a se encher. Amanhã você vai colher, quando assustar um vazio bem grande. Você já está vazio, mas quando assustar num deserto desolado, sedento e vazio, a morrer de sede, enquanto os outros estarão lá a se regozijar, cheios do Espírito, e naquela alegria, na paz, no transbordar das águas, glória a Deus, que o Espírito Santo proporciona a todos aqueles que ficam cheios dele, que se enchem dele. Você vai estar lá na secura, mas o que se passa? Não pode. Mas qual é o problema? Você desperdiçou tempo, você não soube remir o tempo. Você não soube, aleluia, aproveitar o tempo como um recurso proveitoso, aleluia. Ele é um recurso irrenovável, ou seja, de outra forma, que não se renova. Passou, mas também um recurso muito, mas muito precioso, que bem aproveitado traz grandes proveitos, grandes resultados no futuro, para aquele que assim proceder. Mas para aquele que assim não proceder, o tempo vai se tornar para ele um grande problema, vai se tornar para ele um grande inimigo. Mas na verdade o tempo não é inimigo de ninguém. O tempo só é visto como inimigo para aquele que não souber aproveitar o tempo como um recurso precioso, como, aleluia, um recurso, glória a Deus, aleluia, valioso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem souber aproveitar, vai tirar proveito, vai investir, não só olhando para as coisas terrenas, mas sobretudo olhando para as coisas espirituais, as coisas celestiais, que são eternas, que não passam, porque os céus e a terra, tudo que é terreno, tudo que é desta vida, tudo há de passar, mas o que é eterno, o que é de Deus não passará. E todos aqueles que também são dele, que se apegarem a ele, que buscarem a face dele, que se encherem dele, também não passarão, porque vão permanecer, assim como a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Repito, encher-se do vinho, literalmente, tem a ver com as coisas dessa vida. Você vai se enchendo, ou literalmente tem a ver com o vinho, que é uma bebida, não sei que está correto, mas espiritualmente tem a ver com tudo que é desse mundo, quer coisas lícitas. Se você se apegar demais às coisas lícitas, você vai perder o foco, você vai se embaraçar, e você vai acabar se apegando àquilo e vai provocar aflição à sua alma. Você já não vai ter tempo para buscar Deus. Quando assustar, você vai estar frustrado, vai estar desesperado, vai estar completamente no vazio, vai procurar bodes expiatórios, vai falar que o culpado é o pastor, vai falar que o culpado é o irmão, o culpado é o apóstolo, o culpado é o fulano, é o assado, é o cozido. Não procure culpado, o culpado é mesmo você. Sim, tem que saber reconhecer, não entregar a bola ao trem, não procurar bode expiatório, porque isso só provoca a indignação de Deus. Se Deus já estiver indignado contra si, isso vai aumentar a indignação de Deus contra si, para piorar mais ainda a situação. Assim, glória a Deus nas alturas. E quer também as coisas imundas, que já nem se fala, não é? Coisas imundas, como eu falei, estava a dar exemplo de novelas, não são novelas. Outras coisas estão sempre a se encher,
não são novelas, de séries, de filmes, todo dia só lá em frente ao ecrã, está sempre a focalizar, está sempre a assistir, ou está sempre nas redes sociais, todo isso só vê de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de noite. Está sempre lá nos tiques dos toques, lá nos Insta dos gramas, lá no Face dos books, lá no não sei o que, no YouTube dos tubes. Está sempre lá, de dia, de noite, olha. Vai aí, porque não sei o que tal. Está a pensar que isso vai trazer edificação. Não vai nada. Só vai trazer desedificação. Se você estava forte, você vai ficar fraco. Se você já estava fraco, vai ficar ainda mais desfiado, mais debilitado, anêmico. Vai apanhar anemia. Só que há dois tipos de anemias, não é? Tá vendo? Aquela anemia que a pessoa está bem grande, a pessoa que a pessoa está forte no espírito, está grande, que é resultado de uma boa saúde, mas não. Anemia. E aquela anemia que a pessoa fica completamente pálida, fica toda debilitada, desnutrida. E essa é que as pessoas pensam, não, que está doente. E quando vê que está grande, como nos anos 90 aqui em Luanda, quem estivesse grande, não, esse tem saúde. E eu via senhoras compravam bué de vitaminas para ficarem grandes, porque quem era magrinho ou magrinha, principalmente as mulheres, dizem, está doente, tem VIH. Mas hoje já está diferente, quem está grande está dizendo, está doente. Quem está, não, tem que emagrecer, mas quem também tiver muito pequena, não, também deve estar doente. Os seres humanos não sabem o que querem. Não sabem. Por quê? Porque estão preocupados com as coisas dessa vida, com as coisas terrenas. Mas se preocupar com as coisas espirituais, as coisas dessa vida não serão problemas. Não serão. Oh, aleluia. Tendo-as como não as tendo, não será. E até mesmo quando Deus começar a suprir suas necessidades, vai concedendo as coisas, você não vai considerar como... Você não vai as ter em grande estima, não. Você não vai desprezar, vai usar delas, mas não vai abusar destas coisas. Não se vai vangloriar. Não se vai gloriar nas coisas ou por causa das coisas, mas vai se gloriar no Senhor e por causa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Para terminar, enchamos-nos do Espírito e não do vinho em que há contenda. Se o vinho, as coisas dessa vida provocam contenda, fazem com que o homem se torne carnal, porque contenda, briga, carnalidade, faz com que o crente se torne carnal, e essa palavra de Paulo não a dirigiu aos mundanos, foi à igreja de Cristo. Perceberam? E aplicando isso à nossa realidade, é para nós. Sabe? É para nós. Nós hoje somos esses crentes. Nós hoje somos essa igreja de Éfeso. Ou assim, fazendo simplesmente um paralelismo. Sim. Pensamos essa palavra é para nós. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Glória a Deus. E não do vinho, e não das coisas desse mundo, e não das coisas mundanas. Não do que? Das coisas pecaminosas. Glória a Deus nas alturas. Porque isso nos provoca contenda, isso nos provoca carnalidade, isso nos provoca tudo que é imundo, tudo que não presta. E que, no final de tudo, acabamos saindo perdendo. Acabamos saindo como dizem, como perdedores. Acabamos saindo como derrotados, grandes perdedores. Só sangue de Jesus. Misericórdia de Deus. Mas se nos enchermos do Espírito, aleluia, nós vamos ter paz, vamos ter alegria e vamos ser justos. Justos, porque é quem se enche do Espírito Santo, ele, glória a Deus, vai emanar, vai exalar o bom perfume de Cristo e vai emanar nele, aleluia, os dons, ou então nesse caso, os frutos do Espírito Santo. Mas é que está correto.
vão emanar nele os frutos do Espírito Santo, como por exemplo, o amor, a fé, a longanimidade, a benignidade, a paciência, a temperança, aleluia, e mais outros, né? Mais 3, glória a Deus nas alturas. Já falei do amor, já falei da fé, temperança, longanimidade, benignidade, a bondade, né? Isso tudo, a temperança, vai tudo emanar do homem, porque está cheio do Espírito Santo. E Paulo mostra como se encher do Espírito Santo de Deus. Como? Ele fala salmodiando. 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 O que é salmodiar? Salmodiar é simplesmente pronunciar salmos. Você pode pegar uns salmos e ir pronunciando. Ou você pode pegar, glória a Deus, algumas palavras, ser criativo e começar a glorificar a Deus, começar a dizer: o Senhor meu Deus, minha força, minha fortaleza, o Senhor meu escudo, meu baluarte, o Senhor meu Deus, aleluia, nada temerei. Não sei o que você ao fazer isso, você está a salmodiar. Você pode fazer sozinho, como pode fazer também no meio, onde estiver mais irmãos, 2, 3, sim, e vocês vão salmodiando. E também a outra forma de o fazer, em espécie como se estivessem a cantar, tá vendo? Como também se estivesse a praticar aquilo que é chamado na música de motete. Sim, glória a Deus nas alturas. Alguém pode estar a tocar um instrumento, pode não ser até a tocar instrumento, mas só assim, falando como se estivesse a cantar, mas não é cantar, que também é uma forma de salmodiar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E não só, ele fala, glória a Deus, salmodiando, e também, glória a Deus, aleluia, cantando também hinos. Isso já não é preciso falar que é isso, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, tá bem? Cantando hinos e cânticos espirituais. Hinos e cânticos espirituais, não hinos carnais, não hinos nem cânticos que exaltem o ego humano, não hinos nem cânticos que exaltem, que promovam o ego, que promovam o ódio, não cantando hinos carnais. Você pensa que os hinos carnais, ou como eu já disse, que exaltem, que promovam ego dos homens, é só aquelas canções lá do mundo, chamam canções românticas, canções, não sei como aqui em Angola, canções dos demônios do Sambizanga, canções, não sei, da Mbunda Rija. Acha que é só isso? Não é só isso, canções lá dos pops, lá daqueles mundanos, dos rock, não é só isso. Tá vendo? Canções que parecem estarem a louvar a Deus, parecem serem louvores para Deus, parecem serem hinos para Deus, parecem ser louvores que exaltem a Deus, mas se você prestar bem atenção para a letra, vai perceber que aquele louvor só está a promover, é um louvor que serve para promover o ego da pessoa, para a pessoa se bater no pé e dizer eu sou, e assim também que instigar as pessoas para o ódio, para a vanglória, para a contenda, para o orgulho. Tá bem? Nós temos canções que dizem, quem não te viu, não sei o que te abraçou, porque não sei o que, não te ajudou. Quando você receber a bênção, você vai estar lá no auge, no palco, e ele vai estar lá no átrio, não sei o que, fazer não sei o que. Essa canção, acho que é canção espiritual, é hino espiritual. Não tem nada a ver. E ainda diz que essa canção, desde que eu comecei a ouvir, eu me lembro muito bem, em 2010, alguém queria sempre cantar essa canção. Uma moça, e é uma moça que estava atrás de mim querendo casar comigo. Eu
ficava irritado quando eu ouvia essa canção. Eu dizia, meu Deus, não gosto de ouvir essa canção. Quando, não sei o que, porque a bênção dele tem sabor de mel, tem sabor não sei o que. O que é isso? Tá vendo? E há cantores que cantam conscientemente que está a cantar mesmo para lançar demônios. Agora uns, na sua ignorância também, está lá, está só impulsionado porque alguém escreveu, lhe passaram, ele só vai cantar, mas porque o desejo mesmo só fama, é dinheiro, não quer saber, vai lá cantar. E ele pensa, e aquela pessoa pensa que está a cantar, está a agradar a Deus, infelizmente. Mas depois também acaba sempre levando-se até a fazer impactos de forma consciente, né? Enfim. E não falei só, não pense que é só essa canção. Existem outras canções carnais, porque você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, porque o ouro puro de Ofir, porque não sei o que, porque não sei o que, se você desistir, Deus não vai desistir, Ele está aqui, se você cair, porque não sei o que aquilo é para promover, tá vendo? A vã confiança na pessoa e o ego também da pessoa, e a pessoa dizer, opa, os meus pecados não fazem de que Deus mudar o seu propósito em mim, não vai fazer Deus deixar de me amar, não, os meus pecados não vão afastar Deus de mim, tá vendo? E as pessoas vão se apegar àquilo e vão dizer, eu sou o ouro puro de Ofir. Deus vai abandonar o ouro puro de Ofir? Se eu sou o espelho que reflito a imagem dele. Mas tudo engano do diabo. E até vão blasfemando nas suas canções. Porque o homem é espelho de Deus. Quem foi que disse que o homem é espelho de Deus? Grande mentira. Paulo fala que nós refletimos como num espelho, a glória de Deus. Quando se usa a partícula como, nesse contexto, ele aparece como uma conjunção comparativa, tá vendo? Dentro daquilo para mais ou menos aquilo que é a língua portuguesa, quando se fala de orações coordenadas, quer orações coordenadas copulativas, orações coordenadas copulativas ou conjuntivas, orações coordenadas, orações também, e outras que não são coordenadas, sim. Está-se a falar já de uma comparação como num espelho. Como num espelho. E uma coisa é que nós refletimos a glória, ou então seria o inverso, né? Se nós fôssemos espelho, que a glória de Deus se reflete em nós, pois nós somos o espelho. Mas não é isso que Paulo disse. E Paulo mostra que Jesus é a imagem do Deus invisível, que toda pessoa que olhar para Jesus vai ver o Pai. Por isso Jesus dizia, quem me vê a mim, Felipe, vê o Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai. Porque Jesus era o espelho do Pai. Ou seja, Jesus era, glória a Deus, a imagem do Pai Celestial. E a única coisa que pode acontecer para nós é nós termos Jesus e se refletir em nós a imagem de Jesus. Tá vendo? É a única coisa que pode acontecer. E quem dele já emana ou já se reflete a imagem de Jesus, também está a se refletir a imagem de Deus. Porque Jesus disse, não é possível ir para o Pai ou chegar-se para o Pai sem passar por Ele, não é possível. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, até aquilo que você vai ouvindo, os louvores que você vai ouvindo, tem que avaliar, tem que filtrar os louvores, tem que filtrar os hinos, os cânticos que você vai ouvindo. Senão você vai ouvindo canções que estão a blasfemar de Deus e você está cantando. Por isso eu tenho aconselhado as pessoas, porque eu vejo pessoas vão cantar canções que eles nem entendem o que o cantor está cantando, só vão no ritmo, porque o ritmo é bom. Como diz o meu filho, Bogotá, assim, e pensam que o facto da canção
Tem aquele ritmo e muita pirueta e enfim, que já está aqui a adorar a Deus, ou a Deus está a louvar a Deus, está a exaltar a Deus, sem saber que está a blasfemar. Tá vendo? Sem saber que está mais a cantar para cima e para o seu próprio eu. E você e a pessoa que na sua ignorância vai também blasfemando, ou vai também se exaltando, ou exaltando o seu, ou vai adorando até aos demônios, aos diabos. Você tem falado, ainda que você não fale aquela língua, hoje em dia existe internet, vá lá na internet, pelo menos veja só o significado da letra e pronto. Apesar de que não é a mesma coisa entender aquela língua, né? Porque se você tiver entendimento ou noção a entender, você vai conseguir compreender mais ou menos a forma como ele está a cantar, se o que ele está a falar tem a ver mesmo com aquele sentido que a tal letra está a transmitir, ou então é uma outra coisa. Se você estiver no Espírito, você vai perceber, esse indivíduo é um dragão. Esse Deus que ele está falando não é nada do Deus, não é o Deus vivo. É o Deus dele que ele adora. Tá vendo? Porque a maneira também como ele vai cantando e os gestos e a movimentação que ele vai fazendo, você vai perceber que ele não está a adorar o vivo Deus. Está a pôr lá o nome de Deus, porque não sei o que mais, tudo que é para disfarçar. Tá vendo? Mas as pessoas vão só lá por causa do ritmo, porque eles gostam de músicas carnais, que é só mesmo que lá na Yuri chamam de sacudimento, ainda até dá um nome de sacudimento. Porque música de sacudimento, o que é sacudimento? Na macumbaria, onde fazem sacudimento no centro da macumbaria, para que em bandeiro começaram aí a fazer os seus movimentos para sacudir, sacudimento. E as pessoas ficam só as danças, mesmo danças de sacudimento. Só as danças escandalosas. Você até muitas vezes quando estão a dançar essas danças, o que aposta até chama danças da cama, eu até prefiro me retirar, eu prefiro até não olhar para as pessoas, eu fico até escandalizado, fico até chateado. Não estou a dizer que é proibido dançar, entenda-me, porque as pessoas me entendem muito mal quanto a isso, dizem, esse homem é complicado, mas é muito estranho esse homem. Entenda-me, eu não sou contra a dança, e até é bíblico. E quando a dança é feita no espírito, alegra o coração de Deus, alegra, isso sim. Porque também não devemos ser uns estáticos, como chumbos, não é? Que não se movem nada, tá lá só a olhar e girar como é. Há também pessoas que só ficam a girar a cabeça de um lado para o outro, Tipo Jacó. Então falar o Jacó, o pássaro, não é o ave. Chega de um lado, até Jacó repete aquilo que ele está a ouvir, não é? E esses professores ficam assim a olhar, com as vistas assim a olhar. Quando vê alguém está dançando, ficam assim a olhar, mas o que é isso que eu estou a ver? O que é isso? Enfim. Mas não é isso que eu estou a tentar transmitir. O que eu estou a dizer é que aquelas danças sensuais, você vai perceber melhor. As danças sensuais é completamente carnalidade. Acho que Deus vai receber isso. As pessoas tinham que dançar no espírito. Assim mais ou menos como o apóstolo quando está dançando no altar, olhando para o homem de Deus, você percebe que ele está dançando no espírito, não na carne. Tá bem? E eu, por exemplo, tenho falado das pessoas que várias vezes me interrogaram ou perguntaram, mas pastor, não dança? Eu sempre digo a eles, não significa que eu não danço. Eu danço, mas eu só danço quando eu sinto que o Espírito de Deus me está a levar para tal. E também posso dançar, mas dançar de forma normal. Eu danço consoante a própria unção do Espírito, para que eu não force e entre na carne e dance na carne. Se eu forçar, vou dançar na carne. E quando se dança na carne, eu próprio sinto que estou a dançar na carne e até fico envergonhado. Mas para quem é carnal não quer saber, vai mesmo, olha, vai lá, sem vergonha, mulheres, homens, parece que estão a cavar buracos ou covas ou aquela coisa de seu sangue, Jesus.
uns estavam a subir montanhas, parece que estavam só sangue de Jesus Cristo. Mas se a pessoa estiver no espírito, o que é que vai acontecer? Vai dançar no espírito. Mas o pastor, você está a falar coisas assim. Como é que você está a falar coisas? Entenda isso. Essa é a palavra, é o evangelho de Deus. Por isso que é o ensino da verdade, para que você possa receber isso e, glória a Deus, viver isso. E se você receber e viver isso, você vai evitar erros. Você pode dançar, mas no espírito. Isso também não vai ficar aí tipo estático, colado. Não é isso. Consoante a movimentação do espírito, eu até várias vezes já disse às pessoas, por exemplo, as pessoas que começaram a entrar em 2020, 21, 22, 23, que estão há 3 anos de igreja, enfim, 2, eu várias vezes já disse a eles, olha, no passado eu também dançava muito, e dançava também na carne, mas havia vezes que eu dançava no espírito, mas a maioria das vezes que eu dançava mesmo na carne. A maioria das vezes era na carne, porque havia pessoas que me queriam ver dançar, então até mesmo quando não tivesse a sentir aquela unção de dançar, só para agradar as pessoas, então eu diria que dançava, porque havia pessoas que me queriam ver dançar, e eu, como tinha um sapato sola seca que o meu irmão mais velho me tinha dado, bico fino, comprido, aquele da qual vocês já ouviram que o pastor Mário falar, que antes de eu chegar já tinha metros não, né, centímetros, vamos dizer, enfim, já de avanço, mas era um sapato mesmo bico fino, isso que é na sola seca, aquilo até mesmo nesse que é normal, aquilo fazia barulho, e era cabidal mesmo, aquele cabidal rijo, tá vendo? E eu tinha um casaco cor castanho, aquele casaco que chamam, deixa-me que, né? Com aquela abertura por trás, uma única abertura. E as pessoas chamavam aquele deixa-me fazer o que? Os maiores, as escórias. Sim, eu tinha um casaco daquele e depois, posteriormente, comprei também uma calça da mesma cor, e quando eu punha parecia ser fato, mas na verdade não era fato. E por vezes eu punha só o casaco, pronto, punha uma outra calça. E quando eu vestia aquele sapato, por causa de ser sola seca, e tinha um tacão um pouquinho mais assim alto, como se fosse um salto alto, mas não era salto alto, era o normal. Então me facilitava-me eu dançar. Eu dançava lá mesmo, onde a igreja estava, lá no quintal, nas casas do apóstolo, glória a Deus. E aquilo fazia eu quando batia o pé no chão, eu girava, e todo mundo via, uau, esse homem dança assim, mas que tipo de dançar é esse? Dançar que qualquer um ficava assim parado para olhar, até aqueles que ficavam a dançar, ficavam assustados, uau. E havia pessoas que diziam que queriam sempre me ver dançar. Tá bem? Por último, aquilo tornou já como se fosse já show, não é? Você nem imagina os shows que se faziam nos cultos. Os shows. Havia um grupo dos Mbelengandé, Papá, Dende, bem, Mbelengandé, que até quebrava o altar de tanto dançar. Uma vez quebrou-se o altar recém-feito, pois o mosaico quebrou-se o altar, depois ficou chateado. Vão ter que pagar, mosaico, acho que é o chão liso que tinha se posto antes de pôr o mosaico. Vão ter que reparar o altar. Por quê? Porque os pulos foram demais, o altar bem pequeno, para quem foi lá, por exemplo, lá a quando da morte e do falecimento da filha do apóstolo, viu o altar. Aquilo era pular, por causa daquilo, o apóstolo já não permitia que se subisse. E todos ficarem agrupados lá no altar. Então tinham que ficar por baixo. E depois também outros rapazes pegaram aquilo. Os Barjones, os Toninho, e todos os outros, esse grupo deles. O Toninho hoje já é pastor, né? Pastor Toninho.
E os dois depois também faziam já esquema, o Barjonas, o pastor Barjonas e o pastor Toninho, os dois faziam já esquema, tá? E pronto, eu comecei já a reduzir, já não dançava muito, dançava de vez em quando sentia aquela unção, eu dava lá dava uns toques e pronto. E hoje estamos assim. Se você me vir, eu estou a dançar porque o Espírito está a me levar, estou a sentir o Espírito a me comover nesse sentido. E mesmo ao dançar, sempre com limitação. Tá vendo? Se me vir, eu fui mais além porque o Espírito me levou até lá, a unção do Espírito. Porque quando a unção do Espírito me toma, eu saio já do natural, danço já no sobrenatural. Tá vendo? E aí já não há carnalidade. Quem vir vai olhar, quem tiver no Espírito vai perceber que o homem está dançando no Espírito. Mas se não tiver aí a unção do Espírito, é carne. Tá vendo? É carne. E aqueles que são mais vergonhosos vai ficar até com vergonha, e uns, porque alguém está a olhar para ele, e uns que são rijos não só de coração, mas de rosto, de vistas, testas de ferro. Nem quer saber, está mesmo aí a dar o show dele, mas nem quer saber. Sabe? Porque gosta mesmo disso. Contudo, devemos agradar ao Senhor, quer louvando, quer dançando, mas tudo tem que ser feito no Espírito. Os cânticos têm que ser cânticos espirituais, os hinos também têm que ser hinos espirituais, não hinos mundanos, não cante hinos que adorem aos mortos, não cante isso. Não cante hinos que adorem aos mortos, não cante canções que adorem aos mortos, ou que adoram aos mortos, nem que promovem egos, orgulho pessoal, ego pessoal, ou coisa semelhante. Não, cante hinos e cânticos espirituais, que exaltem o nome do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de honra e de glórias. Amém? E isso faz você ficar forte no Espírito, isso faz você se encher do Espírito, salmodiando. Glória a Deus. E eu disse que você pode salmodiar pronunciando a palavra, pode salmodiar também lendo, você está a ler, está a ler os salmos e também falando, você está a ler e também está a falar, que se você lê e repete aquilo que você está falando, que está a ler, mas assim em voz audível. O Senhor é meu pastor, você lê, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz, não sei o que você está a falar, parece uma espécie de uma meditação, mas está, você está a salmodiar, e aquilo faz você tornar-se forte no Espírito, você se encher do Espírito. Amém? E posteriormente vai se ver a diferença entre aquele que está a se encher de Deus e aquele que está a se encher das coisas mundanas. Ora bem, que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa. Vamos dar por terminada a nossa reunião. Espero que mais uma vez essa reunião tenha sido muito, mas muito proveitosa para todos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Não sei se temos alguém que esteja doente ou esteja a sentir-se mal. Se houver, por favor, levante a sua mão. Eu vou bizar-lhe uma oração. Vou bizar-lhe uma oração de fé. E vai ficar curado. Vai ficar curado. É direito. Vai ficar curado. Levante a sua mão. Glória a Deus nas alturas. Pelo visto, não temos doentes, não é? Estão todos curados. Isso é bom. Aleluia. Levante a mão que estiver doente, porque assim eu vou poder chamar, né? Fica mais fácil. Aleluia. Irmã Laura dos Santos. Paz do Senhor. Não consigo ouvir. A paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor. Em que Pastora, posso ser útil? Qual é o problema da irmã Laura? Sim, pastora. Eu tenho problema de zumbidos nos ouvidos, pastora. Aquilo Vamos vai e expulsar. vem.
Aham. E neste momento estou mesmo muito atacada com zumbidos nos ouvidos, pastor. Está a sentir neste momento? Sim, estou a sentir sim. Muito bem. Põe as duas mãos nos seus ouvidos. Amém. Nesse caso, é melhor, vai conseguir ouvir mesmo com as Perfeitamente, duas pastor. mãos? Sim, Vai ouvir? Sim. Tá bem. É só não apertar demasiado para não dificultar a audição. Nesse caso, enquanto eu oro, receba a cura, seja livre desse zumbido nos ouvidos. Zumbidos, demônios, diabos, saiam dessa mulher. Receba a cura. Seja liberta, seja livre. Oh, aleluia. A unção do Espírito quebra esse mal. Esse zumbido nos seus ouvidos. Tire as suas mãos e diga amém. Amém. Agora mexa a cabeça e procure o zumbido. Aleluia. Parou de fazer ruído. Em nome de Jesus. Nunca mais vai voltar. Louvado seja o nome do Amém. Senhor. Deus abençoe. Continue Amém, abençoando pastor. a irmã Laura dos Santos. Continue Amém, participando das reuniões de oração. Glória a Deus. Amém, pastor. Amém. Muito Maravilha de obrigado. Deus. Amém. Há mais alguém? Há mais alguém? Pode levantar a mão. Você que está também com o que precisa de uma intervenção divina. Glória a Deus. Se ele tiver levantado a mão, depois de orar, pode abaixar a sua mão. Se tiver dificuldade, as confitriãs vão ajudar nesse quesito. Glória a Deus. Sim? Sim, profeta, não é para mim que o profeta já orou para mim. Eu creio que a irmã Maria Teresa Moraes, eu acho que ela se calhar tem dificuldade em levantar aí a mão, e então tem estado a abrir o microfone, talvez precise de alguma oração. A irmã Maria. Ok, irmã Teresa. Irmã Maria. Sim. Mamãe Maria Teresa Moraes. Se me estiver a ouvir, vou ligar o microfone. Mamãe Teresa, Sim, pastor. Pai do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Amém. Como está a mamãe Maria Teresa? Estou bem, obrigada, meu pastor. Muito obrigada. Estou bem. Amém. E qual é a sua inquietação? Indicação? Inquietação. Não tenho nenhuma, pastor. Não tenho nenhuma. Deve ser por engano que... Ah, Sim. ok. Tá bem, então, tá bem. Obrigada. Glória a Deus. Amém. Já não temos ninguém, não é? Tá tudo... Glória a Deus. Tá tudo ok. Tá tudo bem, não é? Maravilha de Deus. Obreira Yolanda, obreira Estrela Pindali, obreira Fátima Reis, obreira Mauriceia, obreira Tânia Caetani, a mamãe Tânia Caetani, obreira Telma Rodrigues, obreira o pastor Luiz Sebastião, irmã Luiz Cruz, irmã Ana Massanga Manfrotas, irmão Dominique, 51, mas é 51 o que é? Helena Lelis, irmã Vilma Stene, irmão Jesus da Ressurreição UK, Laura dos Santos, irmã Laura dos Santos, irmã Madalena Holanda, irmã Maria Teresa Moraes, a mamãe Maria Teresa Moraes, glória a Deus, lá em Portugal, irmã Miriam Barbosa, Eduardo, glória a Deus, irmã Nati Ramos, louvado seja o nome do Senhor, seja mais uma vez bem-vinda, irmã Nati Ramos. A irmã Nati Ramos é uma das antigas, espero que dessa vez permaneça mesmo firme, glória a Deus nas alturas, porque muita gente que começou comigo orando, já não está aqui, já voaram, como se diz na gíria angolana, gíria popular angolana, já tiraram o pé, assim, mas a luta continua, tiraram o pé, mas eu sempre continuo firme, e aqueles que estão sempre ao meu lado continuam firmes, e amanhã eu duvido, aleluia, que não hajam de ver grandes mudanças, quer das suas vidas espirituais, como em outras áreas das suas vidas. É o desafio isso. Louvado seja o nome do Senhor. Pois também muitas são as lutas, muitas são as oposições.
Não é fácil permanecer ao meu lado. Muitos combates. Você vai ser odiado. A pessoa é odiada por Satanás, por demônios, pelos bruxos. Ódio terrível. Sabe, até pastor está até sonho de noite e tal, e apareceram outras pessoas dentro da igreja que havia dizer, o pastor estava comigo, assim, conversando, havia, eu estava dizendo, não pode, você está sempre a instruir esse homem, por que você está sempre a instruir ele, não sei o que, eu disse, tira-se daqui, tá? Não pode, sei o que, estou muito chateado. Eu disse, você está brincando, né? Eu disse, eu estou a falar tal pastor, que um desses pastores, que teve uma visão de gênero, e essa disse, vai ser complicado, como é que pode isso? Ele disse, para você ver, significa que eles não queriam isso. Agora veja esse tal pastor, como ele está a orar muito, está a jejuar muito, porque eles queriam que também fosse um daqueles, fosse também um pastor dorminhoco, comilão, glutão, sonolento, contador de anedotas, tá? Contador de anedotas, queriam assim, um pastor que ore, jejua até lá bastante, mas como ele está a fazer mesmo grandes jejuns, está a orar como nunca, e também não está a se deixar levar no que é pecado, mesmo assim, sendo seduzido. E eles descobriram, é por causa desse homem, que acabou influenciando ele. E agora o incircunciso aparece, tentar reclamar, ele disse, sai daqui. E ele estava tentando, eu fiquei chateado, ele logo percebeu, se retirou. Mas foi a murmurando, que este não pode, não sei o quê, você não devia nada ensinar, não sei o quê. Ele não é o único. Por isso o ouro tão grande, e se a pessoa não se esforçar, não andar na verdade, não se esforçar a fazer aquilo que é certo, só a humilhação que vai levar, humilhação bem grande. Humilhação bem grande. Não dá a ver o César, eu não tenho receio de falar isso. Aliás, eu já várias vezes disse a ele, muito antes mesmo de sair, não sair da igreja não, né? Mas do ministério, já nem obreiro se é. Eu antes já falava a ele, eu falava a todos de modo geral, que andavam comigo, não sei o que, fazendo caminhadas, orando, entrando aqui mesmo no grupo, e a maioria deles hoje já são pastores, sempre doando ele. Quase todos eles tornaram-se para pastor, depois pastor. Ele só é que votou ele, porque é que votou. Ou que foi excluído. E hoje está a ser humilhado. Porque ele brincou. Mas se ele se esforçasse, ele ia ser como os outros, não deve ver os outros como estão. Todos eles têm encargo. Todos. Não só têm encargo, mas também a se esforçarem, a buscarem também ardentemente. E é assim. Mas se todos também tivessem brincado, seriam também todos humilhados. E você vê como o ódio, o diabo odeia. Persegue mesmo com eles, para aprender, você não mais quer. Não mais ficar ao lado desse homem, vai ser humilhado, porque você abriu porta, você é um pecador e coisas do gênero. Não estou a dizer aquelas falhas que a pessoa vai cometendo, as falhas que vai cometendo, se arrependendo, conversando, Deus vai ajudando. Mas se for que aquelas brincadeiras mesmo já de pecados assumidos, escondidos, também vai fazendo, vai se prostituindo, vai bebendo, vai furtando, vai fazendo não sei o que tal, constatando bruxos, bandeiros ou coisas semelhantes. Mesmo estando ao meu lado, até aliás vai acabar atraindo fúria até do inimigo, mesmo estando a praticar suas obras, pelo facto de estar ao meu lado. Depois ele vai revelar tudo. Quando revelar tudo, só a humilhação. Mas se esforçar no caminho da verdade, vai passar lutas, como muitos têm passado. Mas depois a vitória há de chegar. Quando chegar a vitória, será, glória a Deus, momento de se regozijar. Não é que as lutas vão deixar de existir. Vai existir sempre lutas, mas pelo menos você vai se regozijar com a vitória que você houver recebido, as recompensas, digamos assim. E assim vai continuar a pelejar, a batalhar e continuar a crescer no espírito. Glória a Deus. Amém? Por isso, aconselho a todos permanecerem mesmo firmes, vamos nos esforçando no Senhor,
fazendo isso que eu ensinei há pouco, enchendo-nos não com o vinho em que há contenda, não com as coisas mundanas, mas vamos nos encher com as coisas de Deus. O que para trás ficou, se houve falhas, houve pecados, houve coisas do gênero, ficou para trás. Agora é o momento de se consertar com Deus, é momento, ainda há tempo, e o tempo é hoje, de voltar para o caminho, se consertando com Deus e assim caminhar, porque Deus é compassivo. Glória a Deus. E no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Amém? Glória a Deus. Por isso você vê que muitos não conseguiram permanecer aqui no grupo, né? Tá bem. E para não falar aqueles que acham que eu sou muito duro, que sou muito rígido, mas quem estiver a se esforçar vai perceber que a minha rigidez não é rigidez na carne, não é carnalidade, não. É mesmo dentro daquilo que é a palavra, e vai perceber também que até nem rigidez se é. É simplesmente a simplicidade da palavra e dentro daquilo que é a palavra. Porque onde há rigidez, você não consegue fazer as coisas com liberdade. Porque é o controle. Você só faz aquilo que é mandado e obrigação e pronto, final. Você não tem nem sequer mais ou menos dar sugestões ou coisas, não. Mas não é no meu caso. Quer aqui no grupo, quer até mesmo presencialmente. Tá bem? Como há dias, alguns pastores estavam a dizer, muita gente pensa, por causa do caráter do pastor, que é difícil, o pastor é difícil, mas é difícil punir assim, alguém, punir, mais ou menos suspender o servo, pôr no banco, coisas do gênero, o pastor, ou para pastor, então vamos falar mais disso, né? Tá bem? E eu disse, é nisso que as pessoas se enganam, né? Eu disse, por causa da minha simplicidade, pensam que ser simples é ser covarde. Eu disse, não, nessa parte eu não brinco. Quando assustar, até mesmo você que está aqui, se você se assustar, só você vai até admirar como é que eu até te suspendi. Vai dizer, mas como é que pode? Você vai pensar que eu tenho sido hipócrita para consigo. Mas não é hipocrisia. Quando é mesmo para aplicar, como se diz na lei, ou a justiça da lei, aplica-se. Quando eu dizer justiça da lei, não é a justiça da lei lá de Moisés, não é a lei de Deus, lei da verdade e da graça e da verdade. E eu dizia isso aos pastores, nesse caso 2 deles, glória a Deus nas alturas, porque estava a se lembrar, o pastor Mário fez-lhes lembrar de algo que havia acontecido no passado. As pessoas chegavam sempre atrasadas no culto. O culto era 18 horas. Depois, por causa das pessoas chegarem atrasadas, o culto passou para 18h30 minutos. Mas mesmo assim as pessoas, do culto 18h30, chegavam a 19 horas. 19h10, 19h20 estavam a vir. Eu disse, vou vos ensinar. Eu falei, disse, comecem a chegar cedo. Nem conheço. Eu disse, agora eu vou vos educar. 19 horas, quando era para 19h10 ou 15, eu havia feito uma breve oração e comecei a fechar as portas. Aquele templo, como tinha 2 portas assim, separadas nas 2 extremidades, fechei primeiro as que estavam lá, no outro canto, sim. E fui para fechar as que estavam também no canto, na outra ponta, digamos assim, na outra ponta, ou então no outro lado. De repente tu a ver estão a chegar irmãos, e um desses, hoje é para pastor, aquela altura era obreiro, mas um certo grupo de irmãs estavam a me ver a fechar a porta. Oh, mas pastor, não tem culto hoje. Eu disse, não tem culto hoje. Já houve culto. Mas como assim? Olhem para os vossos relógios. Eu falei ao próprio obreiro, você é obreiro, olhem ainda para o seu relógio. 19 para aí, não sei quantos minutos. Eu disse, o culto começa 19 horas. Que horas começa o culto? 18h30, não sei o quê. E estas são 18h30. E acho que eu tenho que ficar aqui a esperar por vocês. Não, podem voltar para casa. Não, eu não pensei, não, mas assim não podemos. Meu irmão,
Eu já estou a fechar as portas, eu não vou abrir mais aqui as portas para vocês. Podem voltar, voltem já, mas saibam que da próxima vez tem que chegar cedo. Se não chegarem cedo, vão encontrar de novo as portas fechadas. E quem disse que da vez passada, ou então no outro dia não aparecem cedo? Apareceram cedo. Tá bem? Então, o que o pastor estava a falar isso a aqueles pastores, então estavam assim a rir, estavam a dizer, mas que o pastor fez mesmo isso. O pastor fez isso, mas foi como assim? Fez. E o outro pastor disse, sim, eu também já ouvi, já perguntei ao obreiro fulano, acho que para pastor, e ele me disse, aquele homem duro, aquele homem, chegamos, mesmo a nos ver, o homem disse, não, podem voltar, vamos para... Sangue de Jesus. Por vezes os homens têm que ser mesmo que quando se está a falar naquilo que está a falar de forma pacífica e aí os homens estão a insistir sempre a fazer aquilo que é errado, então tem que se usar, como dizem os homens da lei, tem que se usar a coerção, nesse caso a coerção de forma sábia, como daquela vez. Não precisei falar assim pregando, usei aquela atitude e quem disse não muda. Glória a Deus nas alturas. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz, fiquem na bênção. Estaremos juntos mais tarde. Em nome de Jesus Cristo, que Deus conceda o desejo do seu coração. Sei que muitos já estão a dormir, porque também já está no Brasil. Aqui em Angola são 7 horas, quase 8. E lá no Brasil é menos 4 horas. Sim. Creio que sei lá, são 3 da manhã. Sim. Quase 4 da manhã. Em outras nações, creio que já são 8 horas, como no Brasil. Na África do Sul, 8, quase 9. E pronto. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Fiquem na bênção, em nome de Jesus. Até mais tarde. Olha, só deixa-me só dizer, por favor, que não foi possível fazermos a reunião ontem, como eu havia dito, que faríamos por volta das 16 horas, porque eu me havia esquecido e que o mestre tem feito live já no Facebook por volta das 14 e 15 horas, e quem até me fez lembrar foi a obreira Yolanda, e aquela hora que o mestre fez já não era possível, até a hora que ele terminou já não foi possível, mas ainda assim isso continua no ar. Quizá poderemos fazê-lo hoje às 19 horas quando nos reunirmos, ou se calhar mesmo vamos procurar abrir um pouquinho mais cedo para nos dar mais tempo. Sim, um pouquinho mais cedo, por volta mesmo das 18 horas. Espero que não haja nenhum imprevisto. Sim, mas antes mesmo de que da Matânia lançar o link, glória a Deus, poderão confirmar. Sim, as amadas irmãs, vai ser o nome de responsável que tem lançado ou que tem colocado o link, glória a Deus, para ver se a gente abre às 18 horas, às 18h30, 18 em ponto, e vai depender, e assim orarmos um pouquinho, uns 30 minutos e prontos, que são mesmo 1 hora, e depois dedicar aquelas 2 horas, das 19 até 21 horas, só mesmo fazendo nossa reunião, sanando as dúvidas dentro daquilo que é a palavra de Deus. E como eu disse, para sermos mais específicos, dentro dos textos bíblicos de Santo Mateus, o Evangelho de Santo Mateus, já que ainda estamos no Evangelho de Mateus, porque não podemos ser como galinhas que pulam, ou como cavalos fazem piruetas, pula daqui, pula de lá. Vamos ser, glória a Deus, aqui também é para ajudar, né? Para melhor compreender também ou reter, porque você até pode entender, mas depois acabar esquecendo, embora quem entende e que acaba apreendendo, não esquece, pode esquecer parcialmente, mas esquecer na sua totalidade não. Isso acontece com aquele que ouviu
Entra de um ouvido, sai também de um outro ouvido. Glória a Deus. Deus abençoe. Rico e poderosamente a todos meus amados e amadas em Cristo Jesus. Amém. Apóstolo Luiz Sebastião, Deus abençoe também meu pastor. Glória a Deus. Ao pastor Braulio Silva, as obreiras, aos obreiros e as amadas irmãs e irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Feita por todo Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Deus abençoe. Posso fechar a sala, profeta? Glória a Deus. Então, fiquem todos na paz, fiquem todos na bênção. Vemo-nos mais tarde na nossa reunião de oração da tarde. Deus abençoe a todos. Vou fechar a sala. Amém? Glória a Deus. Com licença.